Olá, meu irmão, minha irmã. Se você recebeu o acesso a esse vídeo, quer dizer que você demonstrou interesse em fazer parte da nossa comunidade. E como um dos principais pilares da nossa comunidade, você vai aprender um pouco mais sobre o discipulado. Então, esse vídeo é para quem está chegando na nossa comunidade, seja vindo de uma como outra comunidade, presbiteriana ou não, ou para quem acabou de conhecer Jesus de fato e deseja aprofundar essa caminhada e crescer na fé. Muito bem, então o que é o discipulado? De forma resumida, o discipulado pode ser visto como a caminhada da fé. Só que, ainda assim, essa expressão não traduz muito bem o que é ser discípulo de Jesus, né? Porque a caminhada na fé, inclusive, poderia ser vista em outras religiões. E o discipulado tem esse caráter de imitar a Jesus, de ser o discípulo de Jesus, que foi quem fez discípulos quando nós olhamos para a palavra de Deus. Então, a palavra discipulado tem um caráter interessante. Pensa, por exemplo, na palavra manga. Quando eu falo manga, o que vem à sua mente? Talvez a manga da blusa, talvez a manga fruta. Muito provavelmente a fruta é o que dá mais na nossa mente, né? E discipulado também é um pouco parecido. Por mais que seja caminhada na fé, discipulado tem dois sentidos. O primeiro de seguir a Jesus e o outro de ensinar pessoas a seguir a Jesus. Então, na nossa comunidade, ainda pensando sobre o que é o discipulado, nós temos então três características muito fortes na caminhada de discipulado, que é um relacionamento de imitação, um relacionamento de intimidade e um relacionamento de aprendizado ou submissão. Tá, como seria então a prática desse relacionamento? Vamos pensar no melhor cenário possível. Você está começando a vir para a igreja, está começando a participar dos cultos, participa da escola dominical, já ouviu falar sobre pequeno grupo, sobre discipulado talvez, sobre outras atividades que a gente tenha na igreja e você procura alguém ou você é abordado por alguém para se envolver, para participar. Essa é a situação melhor. Talvez uma dessas pessoas tenha o perfil parecido com você. Então, se você é um jovem ou adolescente, foi uma jovem ou uma adolescente que te abordou. Se você é um homem de meia idade, um senhor já idoso, talvez foi uma pessoa nesse perfil que te abordou. Se você é uma mulher que tem filhos e está levando os filhos para a igreja, talvez essa pessoa tenha te abordado. Esse é o melhor cenário possível, ok? Você está vindo, se fazendo presente, frequentando e você é percebido, obviamente, pelo seu desejo representado na sua presença ali. Alguém então te vê e vai na sua direção para te envolver na comunidade. Mas também tem uma outra forma, que é a pessoa envergonhada, os membros que têm o perfil são envergonhados e aí normalmente cabe a um pastor ou então a um líder, né, ir diretamente naquela pessoa para falar, para apresentar o discipulado, percebe que essa pessoa está vindo de uma forma frequente e aí faz essa abordagem. Por que eu ressalto então esse estar vindo de uma forma frequente? Porque estar presente é base para poder criar um relacionamento. Afinal de contas, a atenção no culto é pro culto, é para Deus. Não é diretamente para as pessoas. É óbvio que o nosso dever sempre é estar atento a todas as pessoas, né? Mas só para você entender como é muito difícil uma pessoa lembrar o nome ou lembrar a fisionomia se os olhos só se cruzam depois do culto, algo do tipo, né? Entre uma atividade e outra. Resumindo, você vai então ser acompanhado e abordado por uma pessoa que tem o perfil parecido com o seu, ou direcionado para uma pessoa que tem o perfil parecido com o seu, e assim a comunicação fica mais fácil. E a criação ou o desenvolvimento desse relacionamento de imitação, intimidade e aprendizado. Tudo é relacionamento? Sim, porque quando Jesus veio, ele se relacionou e através desse relacionamento ele promoveu que os discípulos o imitassem, mas ele também promoveu intimidade com eles e ele também promoveu aprendizado, né? Ele dava experiências aos discípulos através da sua própria vida. E isso é o que nós queremos fazer uns com os outros, né? Através uns dos outros também como comunidade, alcançando e impactando o bairro, a nossa sociedade e o nosso mundo, ok? Qual a importância então do discipulado? Primeiro, é uma missão dada por Jesus. Então, em Mateus 28, de 18 a 20, nós vamos ter o texto chamado da Grande Comissão, né? E nós temos alguns processos ou algumas ações que nem sempre são destacados quando a gente fala do texto, a gente cita o texto. O mais comum é o id ou o vão, que normalmente a gente trata com a evangelização, mas também tem algumas outras palavras, né? Principalmente o fazer discípulos,
que é o processo de auxiliar pessoas não só a serem parecidas com Jesus, mas a reproduzirem outros discípulos a partir desse mesmo mandamento. E o batizando-os, que é um sinal de entrada na comunidade do reino, não numa igreja específica, né? E também o ensinando-os a guardar. Se você abrir o texto de Mateus 28, de 18 a 20, você vai encontrar essas palavras-chave, né, no texto e que também são as palavras-chave do discipulado. Só que a nossa ideia não é só se contentar em evangelizar, e sim em fazer discípulos, cuidar, incentivar e estimular outros a parecerem com Jesus, mas não só de um para o outro. Eu faço, o outro aprende, mas eu preciso fazer, o outro aprender e o outro precisa aprender a fazer, para que o processo não morra com o próximo. E essa é a ideia que você vai se deparar quando você experimentar o discipulado na nossa comunidade.